Irmãos, nós estamos hoje com a responsabilidade de compartilhar com os queridos uma porção da palavra. Eu procurarei ser o mais breve possível, porque nós temos uma assembleia de membros ainda, né? Eu peço que não esqueçam de orar pela igreja, os obreiros da igreja, os ministros do Senhor, né? A época é muito difícil, mas louvamos a Deus porque o Senhor da igreja é um Senhor presente. Diga amém, irmãos. É um Deus que está no meio do seu povo. E esta obra é dele, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Queridos, eu pedi ao presbítero Evandro que lesse a escritura que se encontra no livro de Mateus e Lucas, que vocês viram, né? Capítulo 8, versículo 40 a 56. E nós vamos fazer uma reflexão na questão da ressurreição da filha de Jairo. Muito conhecida, a igreja já tem ouvido muitas pregações, já sabe, talvez até de cor salteado. Mas talvez alguma coisa nessa noite vai incomodar você, vai ministrar o seu coração. Isso é que eu espero em nome de Jesus. Diga amém, irmãos. Muito bem. Veja bem, né, irmãos, esse assunto que foi lido, né, aqui pelo presbítero Evandro, a escritura, ele é um material exclusivo dos sinóticos, ou seja, tanto Mateus, quanto Marcos, como Lucas, registram este evento, este fato. São João não trata da questão. E a história é a mesma nos sinóticos, né? Até porque os relatos, né, sinóticos são relatos semelhantes, né? E eu queria, nessa noite, procurar extrair algumas lições para a nossa edificação espiritual, olhando o texto, tá bom? O incidente aconteceu na cidade de Cafarnaum. É uma cidade litorânea, não diria litorânea, mas à beira do Mar da Galileia, né? Porque o mar ali na Palestina é o Mediterrâneo, mas tem uma porção de água chamada Mar da Galileia, que é muito grande, que é chamado de mar, né? Eu tive o privilégio, até quando eu fui para Israel, fazendo parte do programa, né? Você atravessar o Mar da Galileia, né? Num barco, e lá no meio o barco para um pouquinho e fica balançando, e nós cantamos: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão um pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. E muito bonito aquele momento, muito gostoso. Muito bem, então, a Bíblia fala, irmão, desse homem chamado Jairo, até o filho de Francisco, o primogênito. Cadê Jairo? Levanta a mãozinha, Jairo. Está ali, entregou o diploma à sua filha, Sofia. E esse Jairo, ele era um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. E diz a Bíblia que ele procura o Senhor Jesus Cristo com um problema muito grande na vida dele, né? O texto diz assim: e aconteceu, estou lendo o Evangelho de São Lucas novamente, né? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Muito interessante, né? Quer dizer, havia uma expectativa daquelas pessoas que Jesus está chegando naquele lugar e estavam esperando. Que coisa linda, né? Eu espero que este versículo aqui seja o versículo, né, que seja no coração da igreja do grande dia do arrebatamento. Diga amém, irmão? Jesus está chegando, a igreja está esperando ele, né? Aí continua o texto aqui: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era principal da sinagoga, no caso Cafarnaum. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha ele uma filha única de quase 12 anos que estava morta. Muito bem, diz assim: indo ele, apertava a multidão. Vou partir lá agora na frente um pouquinho, 49, vou esquecer a mulher que tinha aquele problema do fluxo de sangue, não vamos tratar dessa questão. Aí diz, continua no texto, versículo 49, enquanto ele ainda estava falando para a mulher, quando a abençoou, né? Chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas,
crê somente e será salva. E entrando na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando na mão da menina, clamou, dizendo: Talita cúmio, levanta-te, menina. E seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Muito bem. Irmãos queridos, a primeira coisa é que quando eu novamente li esse texto pela enésima vez, não me lembro quantas vezes li, é que eu vejo aqui uma coisa que sempre me fascinou nas Sagradas Escrituras. É justamente essa disponibilidade de Deus através de Jesus Cristo para nós. Alguém já disse que um dos maiores acontecimentos do mundo não foi o homem ter chegado à lua, foi Deus ter pisado aqui a terra que Ele criou, com seus pés. Amém, irmão? E realmente, irmãos, eu fico a pensar assim, esse Deus que é transcendente, ou seja, inacessível, glorioso, longe do homem, Ele resolveu graciosamente tabernacular conosco. Aliás, o seu próprio nome significa Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Veja que condescendência de Deus em vir a este mundo para resolver um problema do homem que Ele criara. Veja que deferência Deus tem para com você que está aqui nessa noite e você que está nas redes sociais também. Porque não se tem informação, notícia igual a não ser esta que traz para o homem aquela graça especial da parte de Deus que o faz com que ele se sinta atraído para Cristo que encarnou, o Cristo encarnado. Eu sempre digo que 2 versículos no Evangelho de São João, logo na abertura do Evangelho, me chamam muita atenção. Primeiro, o versículo primeiro. No princípio era o Verbo, o Logos divino, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O segundo versículo é o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, bendito seja o nome do Senhor. Então eu vejo isso, irmão, é como se Deus estivesse dizendo: olha, estou aqui para abençoar a sua vida. Eu desci, vim a este mundo para abençoar você, porque eu amo você, eu tenho interesse em você, porque eu criei você a minha imagem, a minha semelhança, para a minha glória e a glória do Pai Celestial. Deus se disponibilizou. Aí se você vai olhar o hino cristológico lá, registrado por Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, é uma coisa extraordinária, irmãos. Ali você vai encontrar os estados de Cristo, estado de humilhação e estado de exaltação. Deixa eu ler você a questão do estado da humilhação, ou seja, a vinda de Jesus a este mundo. Diz o texto sagrado. Primeiro Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós chamamos aqui em grego kenosis, quer dizer, Deus ele se esvazia de sua glória, a sua natureza humana, torna semelhante ao homem para poder tabernacular conosco, para poder abrir a sua alma e dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é este Deus que eu amo, irmãos, que a igreja deve amar, porque Ele é um Deus condescendente, um Deus que resolveu tornar-se disponível para o homem miserável, pecador.
essa imanência de Deus, irmãos. Paulo disse lá quando pregou no Areópago, né, que Deus está perto de cada um de nós. Deus está ao alcance do grito da sua alma. Diga amém, irmão. Deus está com os seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, como ouviu deste homem aqui, que eu vou falar daqui a pouco, mais ainda sobre essa questão. Então, primeira coisa, esta disponibilidade de Deus para mim, para você, para nós miseráveis pecadores, de uma forma graciosa, porque não há merecimento em nenhum ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, vamos adiante. A segunda coisa, irmãos, é que Deus deve ser buscado em todo o tempo, especialmente nos momentos dramáticos da vida. Eu espero que essa igreja, apesar, às vezes, até olhar diferente nas nossas reuniões, que os irmãos não só procurem ao Senhor quando está passando dificuldade. Diversas pessoas que eu conheci, está com problema, pede oração, vem para a igreja, começa a clamar, começa a buscar, o Senhor atende graciosamente, depois as pessoas aparecem. Não, é por isso que eu coloquei aqui. Deus deve ser buscado em todo o tempo, especialmente nos momentos dramáticos da vida. Está com problema? Vai buscar quem? A quem tem eu no céu, senão a ti? Para onde nós iremos? A não ser para Jesus Cristo e as palavras da vida eterna. Ele mesmo disse, vinde a mim, ele encorajou que nós o buscássemos, irmãos. O nosso Deus não é um Deus chato, um Deus assim que não quer bem. Deus quer bem. Diga Deus me ama. Diga assim, Deus me ama. E ele resolveu ouvir o seu clamor. Diz o texto aqui que Jairo, naquele momento tão difícil, a filha única, não é fácil, a pessoa ter só um filho querido, no caso aqui era uma mulher, e aquela criança de 12 anos, já adolescente, estava morta. Ele tinha prestígio, era um chefe de sinagoga, tinha grana, tinha influência política, religiosa também no meio da cidade de Cafarnaum, que era uma cidade próspera, grande. Mas ele ouviu falar de Jesus Cristo. Amém? Estava ali disponível para ele. E diz a Bíblia, o texto sagrado diz aqui, irmão, de uma maneira bem simplória, E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, este prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Por quê? Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à porta da morte. Irmãos, continue clamando ao Senhor. Está passando dificuldade? Bata a porta do céu. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei e abre-se-vos-á. Ao Senhor diz, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abre. Então por que é que você tem os seus problemas, as suas dificuldades, você não busca o Senhor? E Jó disse em certa ocasião, nem que ele me mate, mas eu esperarei nele, bendito seja o nome do Senhor. Para onde iremos nós, irmãos? O Senhor está disponível para mim, para você, vinde a mim, disse ele, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Preciso clamar mais, irmão. Quando a igreja ora, Deus abençoa. Quando o crente ora, Deus abençoa. Quando a família ora, Deus abençoa. Parou de orar, as coisas começam a complicar. Você começa a perder a visão de Deus, a visão dos céus, irmãos. Os homens e as mulheres de Deus investiram muito na oração, estavam sempre aos pés do Senhor, e Deus abrindo portas, facilitando as coisas. Deus é Deus bondoso, misericordioso, bendito seja o nome do Senhor, Amém, irmãos?
Terceira coisa, olha aqui um detalhe: quando você começar nessa empreitada de buscar ao Senhor, o diabo se levanta. O diabo, penso eu, está muito satisfeito com a igreja do século 21. A igreja que não ora, que não busca, está do jeito que ele gosta, mas ele está repreendido no poder do sangue do Cordeiro. Porque alguém já disse que Satanás estremece quando o mais fraco dos santos se ajoelha para orar. Mas ele se levanta. Levantou-se como aqui. Bom, uma notícia. Houve um incidente daquela mulher do fluxo do sangue. Jesus atendeu misericordiosamente. Quando Jesus termina de falar com a mulher, abençoar aquela mulher, chega alguém: olha, não incomode mais ele não, porque já está tudo, não tem mais jeito, já morreu. Eu vejo aí como uma ação sutil do diabo para desencorajar Jairo na sua busca ao Senhor. E às vezes acontece. Zaqueu era desse tamanho, então eu não sei, estou só brincando, né? Pequenininho. Mas ele tinha um impedimento, ele queria ver Jesus e não podia porque a multidão era muita gente, irmão. Uma mulher procurou Jesus Cristo e os discípulos, não, oxi tem uma linguagem nordestina, viu? Eu vou ler aqui o texto. Eis que a mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra filho de Davi é um termo messiânico, né? Expressão messiânica. E disse ela que minha filha está miseravelmente endemoniada, mas ele não lhe deu palavra. Às vezes o silêncio de Deus, irmão, não é para a gente desistir não. Diga amém, irmão. É para a gente continuar insistindo. E o pior chegou agora. E os seus discípulos chegando ao pé dele, rogando, dizendo: despede que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, as criancinhas, os pais traziam a Jesus e os discípulos: não, isso aqui não é negócio de criança não, vou embora. Porque sempre você vai encontrar dificuldade nessa busca ao Senhor. Mas eu queria lhe animar aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Continue, irmão. Diga amém, irmão. Pode chover canivete. Nem que ele me mate, disse Jó, esperarei nele. Porque desistir, irmão? Porque surgiu uma circunstância, o negócio está demorando. E daí? Continuar clamando. Pois é. Então, primeira coisa, continue, viu? Não pare. Não pare, pelo amor de Deus, vem orar conosco aqui, viu? Tem um grupo aqui reunido na terça-feira, chorando aos pés do Senhor, pedindo bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para os seus negócios, para a sua vida espiritual, e às vezes você esquece de que tem um grupo que está orando, clamando ao Senhor, né? Quando você deveria se juntar para engrossar mais esse caldo, para a glória de Deus, irmão. Quanto mais a igreja ora, quanto mais Deus abençoa, louvado seja o nome do Senhor, né? Pois é, o diabo vai deixar? Não vai não. Estou cansado, estou não sei o quê, estou gripado. A gripe passa no Japão, o crente está fungando aqui, então eu não pego igreja não, porque estou doente. Era só que faltava, né, Carminha? Coragem, irmão. Levante-se em nome do Senhor, vamos clamar junto para a glória de Deus. Vamos importunar os céus, que os céus se abrirão, irmãos. Interessante é que Jesus sempre está com uma palavrinha de ânimo, viu, irmão, para consolar, né? Tem jeito mais não. Aí, opa, para. Não temas, crê somente, e ela será salva, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico, irmãos, pastores e presbíteros que se encontram aqui na plataforma, impressionado com essa prontidão do Senhor, rapidamente consolar o crente e animá-lo para continuar na vida cristã, continuar confiando. Não temas, vá em frente, tem nada perdido, não está morta, mas está aqui a ressurreição e a vida.
está morto. Não há perspectiva humana, não tem jeito, tem, irmão. Nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Aquele que disse, todas as coisas são possíveis, bendito seja Deus por isso. Não é impossível para Deus, irmão. Precisamos experimentar milagres do Senhor, crendo na verdade da palavra revelada, da palavra de Deus. O cego Jericó, né? Coitado, estava lá aperreado, na beira do caminho. Jesus ia passando, ele começa a invocar o nome do Senhor, né? Manda que ele se calasse. Gritava cada vez mais. Quanto mais o diabo levantava, quanto mais ele clamava mais ainda. Até que Jesus para, traga esse homem aqui. Que queres que eu te faça? O que eu torno a ver, a tua fé te salvou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, bendito seja o nome do Senhor. O Deus que opera no meio do seu povo, querido. A gente não vê mais milagre porque nós não estamos orando, não estamos crendo na veracidade da palavra de Deus. Quarta coisa, está pertinho, né? Deus, através de Cristo, agindo poderosamente na solução do problema. Aí Jesus diz a Bíblia aqui, né, irmãos? Ele disse a Jairo, animando ele, não temas, crê somente e será salva. Entra na casa daquele homem. E também ele faz uma exigência, viu? Gente incrédula, fica fora. Fica fora. Aqui só entrou naquele momento precioso, miraculoso, só 3 pessoas, aliás 5, né? Porque Pedro, aliás 6 com o Senhor. Jesus entrou naquela casa, levou consigo Pedro, Tiago e João, os outros ficaram fora, né? E levou o pai e a mamãe da criança. Não queria ninguém naquele momento íntimo, miraculoso, a não ser aquelas pessoas que estavam ali, segundo a sua soberana e bendita vontade. E ele fez uma poderosa obra ali, irmãos, porque a morte, irmãos, é uma separação, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, morreu, há uma separação de quê? Da parte física, da parte espiritual. É, uma separação. Quando a pessoa, quando fecha os olhos aqui neste mundo, a sua alma já se projeta automaticamente lá para a eternidade. Aquela menina não ficou por ali esperando. É por isso que o texto diz aqui, irmãos, no relato de Lucas, mas ele pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te menina, talita como? E o seu espírito voltou para reassumir aquele corpo que agora fora reanimado pelo poder de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Esse é que é Deus, irmãos. Esse é o Deus que não há limites para Ele, não há nada que impeça. Operando eu, disse o Senhor, quem impedirá? Jó disse, bem sei eu, Senhor, que Tu pode todas as coisas. Então, irmãos, estamos lidando com Deus que é real, verdadeiro e todo-poderoso, Deus que faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você diz, não, pastor, isso aí foi há 2000 e tantos anos lá atrás, hoje as coisas mudaram. Não veja assim. Até porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, diga comigo, ontem, passado, né? Hoje e para sempre. É o mesmo Deus, não mudou 1 milímetro a sua autoridade, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua disposição de abençoar o seu povo, queridos irmãos. E olha que na Bíblia tem outras coisas impossíveis, numa perspectiva humana, né? O casal sacerdote, né? Zacarias e Isabel, ambos idosos, e a mulher estéril. E agora? Mas parece que o casal não desistiu de orar ao Senhor pelo um filho. Acho que o Espírito estava impulsionando aquele casal a continuar em oração, porque o anjo disse, a tua oração foi ouvida. Que oração?
certamente pedindo um filho. E a Isabel engravidou, não foi por obra e graça do Espírito Santo, foi ação humana. Seu marido e ela se relacionaram normalmente, fisicamente, Deus fortaleceu a ambos, ela engravidou e o Batista chegou para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus, irmão. Diga amém, irmão. Oh, glória, né? Para terminar, irmãos. Agora veja bem, os milagres realizados por Cristo sempre tinham a finalidade de glorificar a Deus. Né? Tudo é para a glória de Deus, do Pai. Eu glorifiquei na terra, disse ele, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Você, como cristão, como servo do Senhor, tem que entender o que você está fazendo aqui neste mundo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você fizer um bom serviço, o próprio Jesus ensinou, diga, eu fiz apenas o que devia fazer, sou servo inútil, porque a glória é dele, irmão, tudo é dele, é por ele, para ele, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, bendito seja Deus. Estamos aqui para ver para a glória do Senhor, e as maravilhas vão, quando Deus lhe abençoar, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Às vezes o crente recebe uma benção e vai, diga pastor, olha, Deus me abençoou, queria dar meu testemunho, eu lhe prometo abrir um espaço num dos cultos da igreja para você testemunhar da graça e da bondade de Deus na sua vida. Seja grato. Repito, seja grato ao Senhor, né? Aqui o texto diz, irmãos, que houve aquela comoção, porque a menina tinha morrido. Quando Jesus disse que ela estava viva, que não tinha morrido, os tocadores profissionais, que eram contratados, né, para o velório, ficaram rindo dele. Está doido. Está doido. Está não. É o Deus vivo e verdadeiro, irmão. Tudo para a glória dele. O Senhor foi glorificado. E aquela família foi recomposta para a glória do Senhor, né? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pronto. Era isso que eu queria dizer a vocês aqui nessa noite, para lhe animar na fé em Jesus Cristo. Eu só... Foi lições que eu extraí, né? Você... Tem pessoas mais criativas, etc. Primeira coisa, né? Repetindo, essa disponibilidade de Deus, né? O verbo se fez carne, né? Está disponível. Essa condescendência de Deus, né? Esse Deus transcendente e imanente. Depois, Deus deve ser buscado sempre, especialmente nos dramas, viu? Olha, está com problema, corre para Jesus, viu? Está com problema, corra para os pés dele. Não vá ficar feito doido por aí, arrancando o cabelo das cabeças e fazendo... Bota o joelho no chão, pede oração à igreja e você vai ter vitória em nome de Jesus. Né? Cadê já? O diabo vai sempre botar uma coisinha para lhe aperrear. Oh, tem uma novela boa, né? Oh, tem um programa na Netflix, sei lá, tanto programa na televisão, né? E agora esse... Cadê meu celular? Está aqui? Esse bendito aqui tem que ser administrado, né? É administrado. Vamos, irmãos, entender, né, que precisamos buscar a Deus. E precisamos entender que Deus chega sempre nos momentos mais cruciais de nossas vidas, quando nós clamamos, chega com a palavra de conforto. Não temas, crê somente. Amém? A tua fé te salvou. Tem bom ânimo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, né? Também dissemos que Deus, ele age, né, poderosamente. Aqui está o X da questão, né? É um Deus que dá vida, né? E revigora, fortalece, renova. Sempre digo, Senhor, renove as minhas forças físicas e espirituais. Não é fácil a vida não, irmão. Não é fácil. Estou com 76 anos, estou percebendo coisas que eu nunca percebi quando eu tinha 30, 40, 50 anos de idade. Não. Mas, cada dia, irmão, do coração mais agarrado com Jesus. Amém? Cada dia mais apaixonado por Ele, né? Pela sua igreja, pelo seu povo. Bendito seja Deus por isso, né? E depois, irmãos,
tudo, né, deve ser feito para a glória do Senhor. O Senhor disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus era um homem altruísta, que tem gente egoísta. Egoísta o que é? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se sobrar alguma coisa, ainda sou eu. Esse é o indivíduo egoísta. Esse é egoísta. Ele diz: eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. E ele disse: olha, se o grão de trigo, vou jogar no chão não, viu? Cair, não morrer, fica ele só. E olha, tem muita gente sozinha aí, viu? Um monumento da ignorância, da incredulidade, né? Da falta de visão de Deus, né? Morre, irmão, morre para as coisas deste mundo e tu vai renascer para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A glória é dele. E outra coisa, as maravilhas foram para despertar a fé em Jesus Cristo, né? Aliás, para terminar agora, viu? Lá o livro de São João, no capítulo 20, versículo 31 é dito: estes sinais foram 7, né? Teve um depois da ressurreição, mas falar sempre nos 7, porque cada milagre, sinal, tem um sermão associado. E depois da ressurreição, que foi aquela pesca maravilhosa, geralmente os teólogos contam 7 sinais. Esquece aquele lá, que é o 8º. Eu fiz a conta, viu? Foi anotando um por um, escrevendo para... Estes sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, e para que crendo terás o quê? Tem o quê? Vida em seu nome. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém.